Desanimado? Desanimada? Desanimados? Lancem as redes. Oh, glórias! Você está desanimado? O desânimo tem adentrado o teu coração? Você está esmorecido com a vida, esmorecido com aquilo que é de Deus. Você está para baixo, quem sabe? Não é assim? Desestimulado, desestimulada. Tudo isso, irmãos, é desânimo. E muitas vezes, queridos, o desânimo, ele chega e bate à porta da nossa vida, bate à porta do nosso coração e abrimos. Deveríamos rejeitá-lo e falar: ó, não tem ninguém em casa, porque aqui só o Espírito Santo de Deus. O que é que nós fazemos? Recebemos o desânimo, damos boas-vindas ou acolhemos. E a nossa vida entra em parafuso. Fica difícil. Porque, amados, se nós não estivermos com o nosso olhar em Cristo Jesus, se nós não estivermos fixados no Senhor, como é que teremos forças para prosseguir? Como é que teremos forças para andar? É preciso entender, irmãos, que o desânimo não nasce por acaso. Mas com certeza tem um demônio, diversos demônios, trabalhando a tua existência, fazendo que você pare, que você sente, que você não prossiga. E quando nós sentamos, tiramos os olhos do Senhor, acolhemos a carne, a velha natureza, damos lugar ao desânimo, certamente não vamos alcançar, não vamos conquistar o plano de Deus para a nossa existência, para a nossa vida. Amados, somos chamados pelo Senhor à atenção para que vigiemos. É necessário vigiarmos. E nesses últimos tempos vemos que se não houver vigilância, nós não conseguiremos andar com Deus. Porque tudo se fecha, amados. Tudo se fecha. Analisa bem a tua vida, vê se não é assim. Tudo se fecha e a tendência é que nos afastemos de Deus. Eis o porquê que é preciso estarmos com a nossa vida aos pés do Senhor, para que o Espírito Santo controle os nossos sentimentos e sejamos perseverantes na presença do amado. Oh, glórias! Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 5, leremos versículos 3 até o 6. Vamos colocar de pé para fazermos essa leitura. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 3 até o 6. Ouça o que diz a palavra. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Amém? Oh, glórias! Você está desanimado? Lance as redes. Senhor, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação da palavra. Instrua-nos, alimenta-nos, fortaleça-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, estavam ali os discípulos no mar da Galileia. Haviam trabalhado toda a noite, passaram a noite lançando as redes, talvez os seus anzóis, e não conseguiram pescar nada. E não conseguiram êxito. Certamente, amados, entrou no coração daqueles pescadores um desânimo. Porque é assim, irmãos. Quando nós fazemos alguma coisa e não conseguimos êxito, não conseguimos vitória, o que é que entra em nosso coração?
desânimo. Muitas vezes até persistimos uma, duas vezes, porém a tendência é pararmos. É pararmos, não é continuarmos, não é perseverarmos, mas pararmos. Nesse caso há um exemplo muito grande, um exemplo poderoso para a nossa vida que, se observado, o desânimo não encontrará mais lugar em nosso coração, porque seremos guiados, dirigidos, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E ali estava Cristo Jesus e ele fala para Pedro: olha, Pedro, lança novamente as redes. Lance as redes, Pedro. E Pedro responde: mestre, nós lançamos as redes toda a noite e nada pescamos. No entanto, amados, é interessante observarmos que é preciso ouvirmos a voz de Cristo Jesus. É preciso ouvirmos a voz do Senhor, e todas as vezes que Ele falar com você, não fique em dúvida, vá e faça. Não questione, apenas vá e faça. E assim foi com Pedro e seus companheiros. E eles foram com seu barquinho para um lugar mais fundo. E ali lançou as redes, e os resultados foram fantásticos, foram maravilhosos. É um ensinamento para nós, amados, porque muitas vezes nós não queremos prosseguir. Na obra de Deus também é assim. Quantas vezes nós temos planos: eu quero ser pregador, eu quero ser cantor, eu quero ser presbítero, diácono, eu quero ser isso, quero ser aquilo na obra do Eterno, porém parece que a oportunidade não aparece, parece que as coisas não acontecem, parece que a nossa vida ela pega um rumo assim, meio que atalho, meio que um desvio. E nós olhamos para aquilo que almejamos e está tão distante. Mas é tempo de voltarmos para o Senhor, irmãos. É tempo de voltarmos para o Todo-Poderoso e persistirmos na caminhada. Enquanto há vida, há solução. Oh, glórias! O tempo é este, é o tempo de olharmos para o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o desânimo é algo que não vem de Deus, mas sim é patrocinado pelas trevas, patrocinado pelos demônios. E quantas vezes as pessoas começam, por exemplo, um curso, faz 1, 2, 3 semestres, param, não tem mais ânimo, oh misericórdia. Alguns iniciam a reforma da casa, pinta uma parede, aparece o desânimo e só fica aquela parede pintada. Não é assim? Começa um regime para emagrecer, faz a primeira semana, desiste. Começa a realizar a obra para Deus, firme. Agora para frente, eu sou um crente fiel. Primeiro domingo na bênção, segundo domingo, oh glória, terceiro domingo, oh meu Deus, olha o calor, mas vai. No quarto domingo, hoje eu estou cansado. Isso aparece lá no sexto domingo, porque o quinto domingo já não veio. E assim vai. Quem é que faz isso, irmãos? Pois é. É o desânimo que aparece no coração e faz com que as pessoas parem. O ânimo é roubado, o ânimo é retirado. Mas, se esse é o teu caso, se o desânimo tem andado contigo, e se você prestar atenção nesta palavra, certamente toda a ação do demônio, toda a ação do desânimo será quebrada na tua vida. E a exemplo de Pedro, você certamente há de esforçar-se mais um pouco, dar mais um passo, e verás a vitória que Deus tem para a tua vida. Amém? Oh glórias! Irmãos, para que tenhamos uma vida sempre forte com o Senhor, uma vida cheia de ânimo, uma vida vibrante com o Todo-Poderoso, é preciso sermos guiados pela palavra de Deus. Tu precisas ser guiado pela palavra, guiada pela palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, o salmista chama-nos a atenção para uma realidade que nós temos que persegui-la. Veja: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz
para os meus caminhos. Oh, glórias! Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É dessa forma que nós devemos prosseguir. Quantas vezes, amados, a lâmpada que deveria estar acesa para iluminar o nosso caminho está apagada ou a meia luz e não conseguimos ver de fato por onde andar. Irmãos, se nós queremos ter uma vida animada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida vibrante com o Todo-Poderoso, uma vida fervorosa, necessário é que tenhamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, que a palavra do Senhor esteja plantada na nossa existência, que esteja, irmãos, como alicerce na nossa vida. O que aconteceu com Pedro? Ele chegou diante de Cristo e disse: olha, Jesus, nós trabalhamos a noite toda. Eis a justificativa. Pedro inicialmente não gostou muito da ideia de voltar a pescar. Afinal de contas, tinha batido as redes a noite toda. Mas Jesus, veja, fizemos assim toda a noite e não conseguimos nada. Eis a justificativa dele. E a nossa justificativa qual é? Quantas vezes nós temos justificativas? Senhor, não dá certo. Senhor, eu já tentei. Eu já fiz dessa forma, já fiz daquela outra. Senhor Jesus, eu já fui pela esquerda, eu já fui pela direita. Jesus, eu fiz tudo, não deu certo, Jesus. Foi assim que Pedro falou para Cristo. No entanto, amados, o Senhor disse para ele: vá, leve o barco para um lugar mais fundo, lança as redes. Ele ouviu a palavra de Cristo. Ele ouviu a palavra do Senhor. Nós temos que passar a ouvir, nós temos que nos acostumarmos a ouvir a palavra de Deus para que tenhamos vitórias na nossa vida. Se porventura Pedro continuasse: Senhor, não dá certo, já estamos cansados, vamos parar por aqui, amanhã nós tentaremos, vamos deixar para lá. Se porventura ele houvesse falado assim, irmãos, não teria dado lugar à palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela é lâmpadas para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós temos que deixar que a palavra encontre lugar na nossa existência. Porque a palavra de Deus, ela nos dá vida, a palavra do Senhor nos dá força, a palavra do Eterno nos estimula a prosseguir, a andar. A palavra de Deus, ela não deixa que o desânimo encontre lugar na nossa vida. Mas se nós não observarmos a palavra, irmãos, nós veremos que todo o mundo espiritual há de levantar-se contra nós, levantar-se contra aquilo que é de Deus, porque é assim. O inimigo não quer que você ande com o Senhor, o inimigo não quer que você seja guiado pela palavra, o inimigo não quer que você ouça Jesus. Ele quer apenas que você viva uma vida miserável, sem esperança, sem alegria, sem paz no Senhor, dominada pelo desânimo. Fique atento, minha irmã, fique atento, meu irmão, com relação ao desânimo. E não permita que ele encontre lugar no teu coração. Amém? A partir do momento, amados, que nós somos guiados pela palavra de Deus, certamente vamos lançar as redes e vamos ver resultados tal qual eles viram naquele momento. Eles viram uma rede prestes a romper-se, porque eram muitos os peixes que ali estavam, e é milagre do Senhor. E o Senhor faz assim na nossa vida. Ele faz milagre na vida daqueles que creem. Ele faz milagres na vida daqueles que têm coragem de lançar as redes, mesmo batalhando uma vida toda sem ver resultados plausíveis. Continuemos. Continuemos, oh glórias! Desanimado? Você está desanimado? Você está desanimado? Lance as redes. Lance as redes. Amém?
Queridos, outro aspecto que nós precisamos levar em consideração: alegrar o coração nas promessas de Deus. Se você quer uma vida feliz com o Todo-Poderoso, uma vida completa, não um fardo sobre os ombros. É interessante, amados, Cristo disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu pegarei seus fardos e os levarei. Mas parece, amados, que para alguns Jesus é um fardo. Oh, meu Deus, hoje é o fardo. Vou colocar o fardo Jesus sobre os ombros. Eis aí a ausência da alegria. Aquilo que é de Deus torna-se cansativo, enjoativo. São águas sem peixes. Estão lançando as redes do lado errado. Provérbios capítulo 15, versículo 13, ouça com atenção. O coração alegre aformoseia o rosto. O quê? O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Veja o que está escrito em Provérbios. Veja, amados. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Queridos, nós não podemos nos conformar com as situações difíceis que surgem na nossa vida. Mas pastor, e as provações? E as provações? As provações não é para que nós nos acostumemos com elas, mas para que as vençamos. É para isto que existe provações. O Senhor não manda provações sobre a tua vida para que você baixe a cabeça, se esconda dentro do armário ou outro lugar, fica ali escondido. Ah, quando a provação passar eu saio. Não, não é isso, amados. É para enfrentar, E quando o desânimo bate à porta do coração, quando ele quer entrar na tua existência, nós não podemos nos conformar com essa ideia. Nós não podemos, amados. Nós temos é que nos alegrar no Senhor, porque Ele tem promessas magníficas para a gente, promessas grandiosas, e elas hão de cumprir-se no tempo certo, desde que haja fidelidade. Desde que haja fidelidade, desde que o teu coração esteja feliz na palavra de Deus, esteja alegre na palavra do Eterno, esteja em conformidade com aquilo que Deus quer. Oh, bênção! A partir do momento, amados, que nós nos deixamos dominar pelo Espírito Santo de Deus, tudo pode ficar muito difícil. Oh, glórias! Tudo pode ficar muito difícil. Mas nós prosseguimos, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, pelas promessas de Deus na nossa existência. E somos felizes, porque o Senhor é conosco. A importância da nossa vida é satisfazer Deus, é estarmos com o Senhor. E quando nós satisfazemos Deus, quando nós andamos com o Todo-Poderoso, quando nossa alegria está no Mestre, seremos continuamente felizes com Deus, alegres com Ele. Oh, glórias, aleluias! Nós precisamos aprender, irmãos, a conduzir todas as áreas da nossa vida para o altar. A conduzir todas as áreas da nossa existência para o altar. Nós precisamos entender que o altar é lugar de cura. O altar, a presença do Senhor, é lugar de cura. É a presença de Deus que deve estar sobre a nossa vida. É a glória do Eterno que precisa encher o nosso coração. E quando agimos assim, nós vamos dar passos que sejam cada dia mais agradáveis, porque vamos andar com alegria, com prazer naquele que domina a nossa vida. Oh, bênção, aleluias! Disse Jesus a Pedro, Pedro, lança a rede, Pedro, lança a rede. Oh, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Lança a rede.
lança a rede. Você já parou e já refletiu quando o desânimo bate no coração? Parece que nós curtimos a ideia de ficarmos desanimados, para baixo, cabisbaixo, melancólicos. Não é assim? Parece que nós curtimos isso. Parece que quanto pior esse estado que te prende, que te coloca para baixo, parece que quanto pior, melhor. É que o nosso corpo, ele tem a tendência, o nosso ser, o nosso velho eu, a nossa velha natureza, tem a tendência em aceitar estas coisas. Mas o Senhor diz para você: lança as redes. Lança as redes, ou seja, vá, dá mais um passo, me busque um pouco mais, ouça a minha palavra, obedeça-me, busque a palavra para o coração, deixe que o teu coração domine a tua face, encha teu coração com a palavra, porque quando você tem o coração cheio da palavra, a boca fala aquilo que está no coração e representa, claro, e fica o reflexo da presença de Deus na tua face. A face fica formosa, mesmo que tu sejas feio, que só a misericórdia. É assim. A face fica formosa, porque é a presença do Senhor que fará a diferença. Aleluias. Amém? Você está desanimado? Está esmorecido? Lance as redes. Lance as redes. E ao fazermos isso, estamos aceitando a direção de Deus em nossa vida. Todas as vezes, amados, que nós não nos deixamos subjugar pela carne, pelos sentimentos da carne, pelos demônios que nos oprimem. Todas as vezes que nós não nos deixamos subjugar, nós estamos aceitando a direção de Deus na nossa vida. Salmo capítulo 33, versículo 4, ouça: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Oh, glórias! Porque a palavra do Senhor é reta. Irmãos, a palavra de Deus é reta. Não existe curvas, não é sinuosa. Ela não tem altos e baixos, porque o caminho foi aplainado pelo Senhor. É uma reta. Oh, glórias! Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ela precisa ser assim. Ou seja, irmãos, eu vou deixar-me guiar, eu vou deixar-me tomar, vou deixar-me conduzir, vou deixar-me guiar. Eu vou aceitar a direção de Deus na minha vida, mesmo que ela não pareça boa, mesmo que ela não pareça legal, mas eu vou me deixar conduzir pelo Senhor. Quando eu entrego e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, teremos paz, teremos descanso. Porque você tem a paz e descanso, porque há uma consciência no teu ser, que é Deus que controla o teu viver. Quando você vive na direção de Deus, quando você dá lugar, quando você lança as redes, quando você ouve a palavra de Cristo, quando o teu coração transborda de alegria, de paz no Senhor, você, amados, você com certeza está sob o controle do Eterno. O Espírito Santo há de guiá-lo, o Espírito Santo há de dirigi-lo, e desta forma é impossível que as coisas deem erradas. É uma questão de perseverança, de seguirmos em frente, amados. Nós temos que reconhecer a voz do amado Jesus. Reconheça a doce voz do amado Jesus. Não queira que a voz do amado Jesus seja a voz de trovão na tua vida. Não queira, é melhor que ela seja doce e suave. Porque quando você ouvir o Senhor como trovão, não será numa situação muito boa. Melhor sempre ouvir o Senhor com a sua voz doce e suave. Entenda, amados, entenda.
que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Vale a pena nos deixarmos guiar por Ele. Vale a pena, vale a pena. E quando Cristo disse a Pedro: olha, Pedro, vamos lá, vamos voltar à pesca. Dessa vez não onde vocês estavam, mas naquele lugar mais profundo do mar da Galileia, vamos para ali. Pedro não ousou questionar o Senhor. Mas Deus, olha só, pescamos a noite toda. Jesus fala para ele: vamos novamente. Acabou o questionamento do Pedro. Apenas levou o barco até onde Jesus queria. Levou o barco até onde Jesus queria, ali lançou as redes. Ali lançou as redes. Será que nós temos levado o nosso barco, o barco da nossa vida, até onde Jesus quer? Claro que não, não é? Se você está desanimado, abatido, triste, jogado às traças, claro que não. Claro que não. Não deixe o teu coração te enganar. Claro que você não tem levado o barco para onde Jesus quer. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. E a promessa do Senhor é que Ele enche as nossas redes, enche as nossas redes. Irmãos, esta é uma verdade. Temos que viver a verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto, para que haja uma vida completa, uma vida feliz, uma vida repleta da bênção de Deus. Mas só é possível quando você é guiado pela palavra, é guiado pela voz do Senhor. Quando o teu coração cheio da palavra, o teu rosto fica formoso. Aleluias. Quando a direção de Deus é uma verdade na tua existência. Será que a direção de Deus é uma verdade na tua vida? É preciso que seja. Outro aspecto para que nós possamos quebrar a força do desânimo na nossa vida. Necessário que haja perseverança o tempo todo. Não apenas um dia, não apenas uma semana, um mês. Mas se porventura você chegar a 90 anos, 90 anos de perseverança. Assim deve ser. A palavra diz, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma vez, para que a palavra encontre lugar e fique gravada no coração. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Desânimo te faz recuar. Esmorecer-se na obra é um recuo. Sim, amados, nós não temos de forma alguma lugar para essas situações da nossa vida. E a palavra diz, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Para que Deus tenha prazer na tua vida, tenha alegria em você, contentamento, satisfação, para que Ele seja teu amigo, para que Ele ande contigo, para que você viva a verdade do eterno de verdade. Preciso é que tu vivas pela fé. E viver pela fé é andar, mesmo que você não veja o caminho, mas é confiar que você está sendo conduzido pelo eterno, tal qual um cego que é conduzido por alguém. Esta é a realidade da nossa existência. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor, Ele não permite de forma alguma pensamentos de desistência na nossa caminhada, mas sim que nós olhemos para o Mestre a cada dia, a cada minuto, e prossigamos na fé. A Bíblia diz que Pedro trabalhou a noite toda. Ele não estava ali de bobeira, mas estava trabalhando e não viu o resultado do seu trabalho. Mas quando Cristo disse, venha Pedro, vamos novamente, ele foi pela fé. Ele perseverou na palavra.
Ele acreditou em Cristo Jesus. Ele tinha todos os motivos, ele e seus companheiros, tinham todos os motivos para dizer: não, Jesus, chega por hoje, estamos cansados, oh Jesus, deixa para amanhã. Ele tinha todos os motivos, mas esses motivos não eram fortes o suficiente para sobrepor-se à palavra de Deus na vida dele. Ele pela fé perseverou, ele pela fé foi, ele pela fé viu o milagre de Deus. Queridos, Satanás, ele quer que cada um de nós desista. Ele quer que eu desista, ele quer que a pastora desista, ele quer que o presbítero, ele quer que você desista. E se eu falar para você que o desânimo não bate à porta do meu coração, eu estou mentindo. Porque o desânimo bate à porta da minha vida. É assim, amados. O esmorecer muitas vezes é presente na vida da gente. Mas entre o desânimo bater a porta e você saber que é ele que está batendo a porta, e abrir a porta e acolhê-lo, são duas situações diferentes. Nós temos que perseverar, amados, perseverar na fé, perseverar na palavra de Deus, porque sabemos que o inimigo, ele está presente, ele está ao nosso redor, ele quer de todas as formas fazê-lo, ele quer te convencer, ele quer te fazer parar, ele quer que você ande para trás, que você retroceda, ele não quer que você siga, ele não quer que você lance as redes, ele não quer que você lance as redes, ele não quer que você faça assim. Mas a recomendação do Senhor para ti é: não pare, não pare, não pare, oh glórias, não pare, oh vivente, não pare, siga, não pare, não desista, porque disto depende o teu milagre, da tua persistência depende o teu milagre. E ele há de chegar na hora certa. Ele há de chegar na hora certa. Tudo depende de persistência. Tudo depende de persistência. Você precisa persistir na presença do Mestre. Resistir o diabo e terás a vitória do Senhor. Pedro e os seus companheiros tiveram a vitória do Senhor. As redes estavam a ponto de romper. E ele olha para a praia e diz para os demais: venham, porque aqui é o lugar. Venham, lance as suas redes aqui também. Venham, lance aqui as suas redes. Venham, lance as suas redes. E certamente, a palavra não fala, mas certamente todos aqueles que ouviram a voz de Pedro, que havia ouvido a voz de Cristo, lançaram ali as suas redes, obtiveram êxito. Nós temos que viver dessa forma. Quando o Senhor fala para você, leve a mensagem de Cristo para os demais. E assim todos terão vitórias, todos alcançarão o favor do nosso amado Jesus. Amém? Oh glórias! Que o Senhor te dê forças para que no momento do desânimo, para que no momento em que você está esmorecido, desestimulado com tudo na vida, desestimulado com a obra de Deus, desestimulado com a igreja, desestimulado, enfim, que tu deixes-se guiar pela palavra do amado Jesus, porque Ele é a lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Aleluias. Ainda, alegre-se, alegre-se, alegre-se nas promessas do nosso amado. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Aceite a direção de Deus. Aceite a direção do Senhor, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. E por fim, persevere. Não pare, persevere, não pare, não pare, persevere, persevere, ande. Dê passos, siga, é pela fé. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Oh glórias!
Eis a fórmula para que você vença o desânimo. Lance as redes e veja o milagre do Senhor na tua vida. Arrisque, vale a pena. Oh, glórias, vale a pena. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Que essa palavra seja de despertamento a cada um de nós. Que possamos de fato, Senhor, lançar as redes nos momentos difíceis. Porque em obediência à tua palavra, veremos a tua glória, meu Deus. Quero clamar que tu venhas abençoar cada um desses que a ouvem. Oh Deus, move nessas vidas, age de forma poderosa. Oh meu Deus, faz coisas novas em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1044.